Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que traz muito, mas muito preconceito, tem um monte de groselha que é falada por aí. Mas eu acredito que uma das melhores formas de você acabar com o preconceito, até para não dizer a melhor forma, é o conhecimento. Então hoje nós vamos falar sobre símbolos. Olá pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal O Poder Está em Você. Eu sou Jardel Juliano e estou aqui para trazer sempre assuntos sobre magia, ocultismo, espiritualidade, autoconhecimento e esses assuntos afins que estão ligados a esse mundo. Então, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante que gera nas pessoas um certo tipo de preconceito, e esse preconceito é só por causa de confusão. Mas antes de entrar no vídeo, eu quero dar os meus recadinhos do coração. Esse projeto só pode ser possível por graças aos apoiadores e aqueles que compram, adquirem os produtos que a gente indica aqui no nosso canal. Se você quer conhecer o Apoia-se e ajudar a gente com qualquer valor, a partir de R$ 1 você pode estar ajudando. Link na descrição do vídeo, tá? E também, se você quer conhecer, e eu indico esse caminho, se você quer adquirir conhecimento sobre magia, ocultismo e outros assuntos afins, nós temos alguns parceiros que nós indicamos, tá? Para os cursos online. E todos os parceiros que nós indicamos está no link na descrição no opoderestaremvocê.com/parceiros. Lá você vai encontrar todos os cursos que nós apoiamos, que nós indicamos para que você possa estar adquirindo e aí intermédio disso estar ajudando o canal. Eu quero aproveitar o vídeo de hoje também para dizer que o nosso site está no ar. Até que enfim, nosso site está novamente no ar e você pode acessar opoderestaremvocê.com. Lá tem alguns textos que eu vira e mexe estou postando, além de algumas coisas interessantes. Você pode entrar lá e estar ligadinho no nosso site. Além do nosso site, tem as nossas redes sociais também com os links todos na descrição do vídeo. Agora, vamos para o assunto. Bom, nós vamos falar sobre símbolo e para falar sobre símbolo, eu gostaria de trazer para vocês, em primeiro lugar, a definição de símbolos. E para a gente procurar a definição de símbolos, a gente vai para o dicionário. Olha só que interessante, no dicionário Michaelis, eu encontrei a seguinte definição para símbolo: qualquer coisa usada para representar ou substituir outra, estabelecendo uma correspondência ou relação entre eles. O que isso significa? Símbolo é qualquer representação gráfica ou abstrata que vai substituir outra coisa. Essa logomarca aqui, por exemplo, você está identificando a marca da camisa que eu estou usando graças ao quê? A um símbolo que está estampado aqui. Uma logomarca não deixa de ser um símbolo. Então você sabe a marca que eu estou usando, né? O que representa essa marca, só porque você viu a logo dela, o símbolo dela. Exatamente como vocês podem ver nessa aqui, ó. Se você olhar aqui esse símbolo, essa representação gráfica, você está estabelecendo, né, uma conexão ou com a CBF ou com a seleção brasileira. Por quê? Porque você é uma coisa que substitui outra. Aqui no momento nenhum está dizendo seleção brasileira. Aqui tem o símbolo da CBF, você vê as letras da CBF, mas você olhar para esse símbolo, você está conectando primeiro ao futebol, né, e à seleção brasileira, porque isso aqui está estampado na camisa da seleção brasileira. E a mesma coisa acontece com os clubes. Muitas vezes você olha um determinado símbolo de clube de futebol, não tem o nome do símbolo, não tem o nome do clube lá, mas só por você olhar o símbolo, você estabelece uma conexão, uma relação entre as duas coisas. O que aquele símbolo está querendo dizer? E símbolo nada mais é do que isso. E simples assim. O problema é que as pessoas causam muitas vezes confusão a respeito do símbolo. Por exemplo, né? Uma vez eu participava de um grupo de WhatsApp ou Facebook, eu não me lembro, e alguém fez a seguinte pergunta, né? Minha mãe falou que a cruz é um símbolo de maldição e coisa e tal e coisa. Ela é muito usada dentro das igrejas, mas não é um símbolo de bênção, não é um símbolo legal. E eu tirei todas as cruzes da minha casa. Olha, e uma resposta que eu lembro que eu respondi a esse post, se eu não me engano, foi a seguinte: que a relação que você
tem como símbolo é que é determinante. Se você olhar para uma cruz e ver ela de uma maneira ruim, de uma maneira pejorativa, pesada, você vai se conectar com aquilo. E sempre que você vê uma cruz, né, um crucifixo, a sua mente vai se conectar a isso, né? A sua mente vai estabelecer conexões e não vai ser uma conexão tão boa assim para você. Se eu estou dando esse exemplo, né? Que geralmente, muitas vezes as pessoas assimilam, né, a cruz, o símbolo da cruz, ao cristianismo, porque é um símbolo que eles adotaram, né? O símbolo da cruz. Foi um símbolo que o cristianismo adotou. E presta muito bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. O que me motivou a fazer esse vídeo, há uns anos atrás, eu pedi para uma pessoa fazer isso aqui para mim, ó. Né? Eu morava numa cidade, né, onde era uma cidade pequena, e eu queria colocar um pentagrama no altar, né, que eu tenho em casa. Eu queria colocar um pentagrama porque ele representa os 4 elementos, mais a elevação do homem, enfim, né? Todo mundo aqui sabe do que se trata um pentagrama. E eu gostaria de colocar no meu altar, porque o altar que eu faço, ele tem a representação dos 4 elementos, eu gosto de representar cada um dos 4 elementos mais o espírito, né? E o pentagrama é um símbolo completo para isso. Então, eu ia ter os 5 elementos no meu altar, e eu gostaria disso, né? E eu pedi para uma pessoa, porque onde eu morava não tinham lojas especializadas, e eu pedi para uma pessoa fazer esse símbolo para mim em MDF. E a resposta que eu tive da pessoa é que ela não faria para mim, porque por ela ser cristã, ela estaria impedida, né, proibida de fazer isso, né, e que isso era um símbolo de bruxaria, de maldição, do Satanás, do capeta, e vocês sabem do que eu estou falando, como é que funciona. Mas mal ela sabe, né, e eu mandei um texto para ela via WhatsApp depois, que esse aqui foi o primeiro símbolo adotado, inclusive pela igreja primitiva. Quando os cristãos estavam começando a história da igreja, né, a história conta, né, que quando os cristãos estavam começando a serem perseguidos, eles meio que se ocultavam e eles usavam alguns símbolos para se identificarem. Alguns dos símbolos conhecidos, e todo mundo sabe, é o do peixinho, né? Aquele peixinho que existe, né? Que, pessoal, eu vou botar aqui para que vocês saibam do que eu estou falando. E outro símbolo que muito usado antes da cruz pelos cristãos era o do pentagrama, né? Porque já sabiam, né, do significado, mas para se identificar, eles usavam o pentagrama para que ali eles se identificassem. Então, muitas vezes você comete erros por não ter conhecimento sobre o assunto, né? Você está cometendo erros, você está gerando um preconceito, porque, claro que eu não estou aqui para julgar a pessoa que fez isso ou aquilo, ensinaram isso para ela. A minha intenção aqui é trazer um conhecimento diferente para que, de repente, você abra a mente, para que você daqui a pouco não interprete mal as coisas, para que você não saia falando groselha, coisa que você não sabe, e você reproduz, você tira da cabeça como o símbolo do Baphomet, né? Quem criou aquele símbolo, praticamente, ou quem escreveu um livro e tem algo documentado sobre aquele símbolo, é Eliphas Levi. Você quer saber sobre o Baphomet? Você pode encontrar nas livrarias aí Dogma e Ritual de Alta Magia, e lá está todo explicadinho, todo o símbolo explicadinho pelo, entre aspas, né, o criador ou quem documentou o significado daquele símbolo. Antes de você ir falar groselha aí, antes de você falar, porque a pior coisa não é você aprender errado, é você ensinar errado, porque quando você está ensinando errado, você está propagando um erro. Tá? Você está espalhando um erro. Então, não faz isso. Se você não sabe o que significa as coisas, se você não sabe o que significa isso aqui, não fica espalhando groselha, não fica falando bobagem, não fica falando idiotice, tá? Então, eu quero usar uma alegoria aqui, para que a gente possa exemplificar um pouco melhor aquilo que eu estou falando. Digamos que você tem entre 5 e 6 anos, tá? Você chega na sala da sua casa e você vê alguns livros, certo? Que são do seu pai, da sua mãe ou do seu tio, enfim. Mas naquela biblioteca da sua casa tem alguns livros e você pega aqueles livros e você começa a ver algumas figuras. Você vai se relacionar com aquelas figuras dentro daquilo que você conhece. Tá? Uma criança de 5 a 6 anos ainda não sabe ler. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tinha na biblioteca da minha casa livros de psicologia. Então, eu abria e não entendia. Eu era criança, era muito novo, né? E eu também não sei por que cargas d'água meus pais compraram aqueles livros, porque eles nem psicólogo eram. Mas, enfim, estava lá. Então, eu tinha aqueles livros lá, eu abria aqueles livros e interpretava aquilo da maneira
mais inocente possível, né? Eu estabeleci uma relação com aqueles símbolos e tudo certo. Só que aí veio eu eu amadureci, aprendi a ler e li aqueles livros. Então, eu comecei a ter uma outra interpretação do que aqueles símbolos gráficos significavam, o que, que tinha, porque existia uma explicação. Eu tinha uma relação com aquele símbolo antes e passei a ter uma relação com esse símbolo depois. Então, muito antes de você sair por aí falando groselha e endemonizando as coisas, sabe? Eu acho interessante você correr atrás e procurar o real significado das coisas, inclusive para não ensinar para outras pessoas, para que você não propague esse preconceito, essa fake news, entre aspas, para outras pessoas. Isso faz mal para você, faz mal para a sociedade, faz mal para aqueles que vão escutar de você, porque, por exemplo, se você não tem uma informação correta, não propaga. Não fala para as pessoas. Você pode chegar e expressar para as pessoas assim sua opinião. Por exemplo, você olhar para esse símbolo aqui, você ter uma opinião sua a respeito desse, uma visão sua sobre esse símbolo aqui. Você não pode impor isso para as pessoas, porque é uma visão sua. Você pode olhar isso aqui e você dizer que isso aqui é isso aqui para você representa falcatrua, vamos dizer assim, né? Não estou querendo dizer nada aqui, tá? Mas isso aqui representa falcatrua. Mas isso é uma visão sua, tá? É uma visão apenas sua. Isso você não pode. Pessoas podem concordar com você, podem concordar com a sua visão, mas isso aqui não é verdade. O que isso aqui significa? Confederação Brasileira de Futebol, certo? Não tem. Esse é o real significado. Esse é o significado desse símbolo aqui. O porquê da cruz, o porquê das listras. Isso aqui é um assunto. Você pode até se aprofundar nesse assunto, tá? Mas a questão do significado, do real significado, e aí que está a grande magia do negócio, é que quem sabe o real significado de um símbolo é aquele que o criou, aquele que o desenvolveu. Esse símbolo aqui que eu mostrei para vocês, que representa uma marca esportiva, quem criou é que sabe. Então não fica falando, o problema é que tem muita gente que acredita em teorias da conspiração, que isso aqui é a guampa do demônio, né? Que falam, né? Que é a guampa do demônio, falam muitas outras coisas a respeito disso aqui e ninguém sabe real motivo. Sabe quem conhece o real motivo, o real significado disso aqui, está lá no site oficial da empresa, tá? Que eu não vou fazer merchan para ela aqui, mas lá no site oficial existe uma explicação desse símbolo, tá? Se você procurar, existe uma explicação para esse símbolo. Se você se aprofundar, você vai conhecer o real significado. Por exemplo, o símbolo do meu canal, você vai ver aqui, vou deixar aqui para você ver, você vai aparecer aqui um círculo e dentro desse círculo vai ter um pentagrama, o homem vitruviano e uma espada bem no meio do homem. Se não reparou, tem uma espada ali, coisa e tal. E qual é o significado? Cara, eu que criei o símbolo, eu que carreguei ele de significados, tá? Eu que carreguei esse símbolo de significados e eu sei o significado que ele tem para mim. Então, não adianta você olhar para esse símbolo aqui e você querer inventar mil e uma coisas. Você não vai conseguir, você tá entendendo? Se você não tiver o conhecimento, se você não entender a mensagem que eu tô passando através desse símbolo, se eu não explicar para você, você não vai entender. Carregar um símbolo de significados, carregar um símbolo, usar um símbolo como sigilo, criação de símbolo, é possível na magia? Com certeza, e é uma ferramenta muito poderosa. Lembra que eu falei lá no início que uma das definições de símbolo é substituir uma coisa por outra, e quando você carrega um símbolo, quando você cria um símbolo e carrega na sua mente ele de um significado, você pode estar criando um sigilo ou um servidor. Se você quer saber mais sobre sigilos e servidores, vai ficar na descrição, lá nos meus parceiros, o curso de criação de sigilos e servidores do Caosofia, do Fausto Ramos. O curso é super acessível e você vai ter um conhecimento absurdo sobre o que são sigilos e o que são sigilos e símbolo é a mesma coisa, tá? E o significado, como usar eles no dia a dia na aplicação mágica dos símbolos. Fica na descrição, você vai ali em o poder estar em você @parceiros, acha lá na lista, tem o curso de sigilos e servidores mágicos do Caosofia. É um curso fantástico, eu acho que você vai gostar muito. Se você se interessa mesmo por esse assunto,
Fica aí a minha super dica. E também, se você é novo aqui no canal, eu quero deixar meu convite para você ser um Jardelito oficial e aparecer por aqui sempre que tiver um vídeo novo. É de graça, não custa nada, só aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. Quando você clica nele, abre 3 sininhos. Clica no de cima que você vai ativar todas as notificações para acompanhar o canal, tá bom? Fica aqui o meu convite, se você ajuda pra caramba você se inscrever, curtir o canal e também fazer o seu comentário. O que você está achando do meu conteúdo? Qual é o tipo de conteúdo que você gostaria que eu trouxesse mais para esse canal? E eu quero avisar também que os meus vídeos gravados, eu falei em um vídeo aqui que eu faria vídeos terça, quarta e sábados. Eu errei, tá? São terças, às quintas e aos sábados vai ter vídeo gravado aqui. Eu ainda estou estudando a possibilidade de voltar com as minhas lives. Acredito que vai ter novidade pro ano que vem, mas por enquanto eu vou estar postando vídeos, apenas vídeos gravados assim, nesse estilo que vocês estão vendo. Espero que vocês estejam gostando. Se você está gostando, deixa aqui nos comentários. Se você não está gostando, deixa sua crítica também, tá bom? Mais uma coisinha sobre símbolos. A grande brincadeira desse vídeo, tá? Que eu fiz esse vídeo é para, em primeiro lugar, né, trazer um conhecimento para você e pedir para você cuidado para que você não interprete mal aquilo que outra pessoa criou, que a outra pessoa fez. E também não caia nas fábulas, né? Você que é cristão, você deve conhecer o que o próprio apóstolo Paulo fala para ter cuidado com as fábulas. Não caia nas fábulas, naquilo que as pessoas imaginam que possam ser, na que as pessoas falam sem ter conhecimento. Então é muito importante que você analise bem, que você busque conhecimento. Não tenha vergonha de uma pessoa chegar para você e dizer, assim, perguntar para você, o que significa isso? E você dizer, eu não sei. Não tenha vergonha de dizer que você não sabe. Antes de você... é muito melhor você dizer que não sabe o que significa isso aqui do que você falar groselha, do que você falar bobagem a respeito disso aqui. Porque muitas vezes eu acho muito engraçado que tem pessoas que ficam ofendidas quando você toca nos símbolos deles, né, nos símbolos de fé deles. Vou falar aqui abertamente na imagens de santos, que não deixam de ser símbolos, tá? Quando você toca e faz alguma ofensa a um símbolo desses, né, santos, enfim, as pessoas se ofendem. Só que, ao mesmo tempo que você fala daqueles símbolos, você fala de outros, que você pode estar sendo ofensivo também. E não é questão de ser ofensivo, a questão é de propagar idiotice, propagar groselha, propagar preconceito. Eu acho que e eu vou repetir aqui, a principal... ferramenta para destruir o preconceito é o conhecimento, e qualquer tipo de preconceito, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre preconceito e vai ficar numa playlist que eu quero trazer daqui pro ano que vem, que é assuntos polêmicos da espiritualidade. Te prepara, tem coisa graúda aí que eu vou estar falando nessa playlist, tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Fica meu convite para você se tornar um Jardelito. Inscreva-se no canal, dá uma olhadinha ali nos cursos que eu indico nos parceiros, e se você quiser continuar, se quiser contribuir com esse canal, com esse projeto, tem também o link do Apoia-se. Valeu, pessoa! Muito obrigado pela atenção, espero que sejamos cada vez pessoas melhores, e não se esqueça, com conhecimento o poder está em você.